Vamos voltando, pessoal, para a gente entrar. Vamos lá para a gente dar uma finalizada aí. Ó, o pessoal tá entrando já. Isso aí, a galera já tá vindo já. Tá tudo voltando. Deixa eu já convidar aqui. Ó, a galera tá entrando aí, hein? Aí sim. Muito bem. Vamos lá. Júnior, fala as ferramentas e depois a gente vai abrir um momento para as pessoas. Ó, gente, já vai preparando aí, deixa a bala na agulha, que assim que ele falar as ferramentas que a gente tem para lutar contra o demônio, a gente vai abrir um momento para as perguntas. Não garanto que a gente vai responder todas, tá? Depois a gente vai abrir um espaço no nosso Instagram para soltar uma caixinha de perguntas lá. Se a gente não responder todas aqui, aí vocês perguntam lá e a gente sai respondendo também, beleza? Vamos lá, Júnior. Quais são as Então ferramentas que a vamos, gente tem para lutar contra o demônio? vamos lá, eu vou falar de 12 delas, mas existem muitas outras, né? Essas são as principais. Segundo o Frei Elias Vela, que é esse livro aqui, ó, O Leão que Ruge ao Longo do Caminho, Frei Elias Vela. A primeira delas é a vida de oração, né? O cristão que não reza, não para de pé, né? Então, vida de oração. Segundo, leitura da palavra de Deus, né? Termos a Sagrada Escritura em casa, lermos, participarmos da Santa Missa, né? Da liturgia, se não dá todo dia, pelo menos aos domingos, né? Terceiro, estudo da doutrina da igreja, aquilo que nós fizemos nessa live, né? Nós estamos estudando a doutrina da igreja, nós usamos a palavra de Deus, o catecismo da igreja católica, usamos a Suma Demoníaca, usamos outros livros, então essa é uma excelente ferramenta contra o demônio. Quarta, fazer um grupo que nos leve para Deus, ou melhor, fazer parte de um grupo que nos leve para Deus, né? Ter amigos bons, amigos que nos conduzem à oração, grupo de oração, que nos conduzem à paróquia, né? Vocês me entenderam. Quinta ferramenta, serviço fraterno, ajudar os nossos irmãos necessitados, né? Fazer caridade. Sexto, vida sacramental, né? Confissão, Eucaristia, de suma Júnior, importância isso. Júnior, Sim, queria até dar um adendo aí nessa parte do sacramento da confissão. Tem uma pergunta que algumas pessoas fizeram. Guilherme, o que é mais importante? O exorcismo ou a confissão? Disparadamente confissão. Por quê? O exorcismo, ele só tira o demônio do seu corpo. A confissão, ela te tira o pecado. Ou seja, você é limpo de todo o seu pecado. E aí, já voltando a essa pergunta do exorcismo da confissão. Uma alma limpa, aquela que realmente se arrependeu foi uma boa confissão, essa pessoa, a maior probabilidade dela é de ir para o céu. Agora, sim, uma pessoa que foi possuída, ela vai, se ela morrer possessa, né? Muita gente perguntou, e se a pessoa morrer possuída, ela vai para o inferno ou vai para o céu? Não é porque ela foi possessa que significa que ela vai para o inferno. Porque a sim, responsabilidade ainda continua sendo tua. Vai sim, depender de como foi a tua vida. Você se arrependeu dos teus pecados? Então, a possessão não quer dizer se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque ele não tocou na tua alma. O demônio não sim. toca na tua alma. A confissão, sim, quando você se confessa para um sacerdote, ele perdoa todos os teus pecados. Então, ele limpa os pecados da tua alma. Da Entende? alma, exatamente. Inclusive os Ok. santos, né? Os santos tem histórias de santos aí que confessavam todos os dias. O Papa Francisco tem o seu confessor, ele confessa habitualmente, porque é uma ferramenta excelente contra o demônio. Depois nós temos o jejum e a penitência, né? Hoje não se fala muito sobre jejum e penitência, normalmente se fala na quaresma e no advento, mas nós podemos fazer o jejum e a penitência em casa, qualquer dia. Enfim, são duas excelentes ferramentas.
Inclusive no Evangelho, Jesus fala que existem demônios, certos demônios que só podem ser expulsos através do jejum, né? Jesus mesmo nos dá essa lição. Depois, uma outra ferramenta que é o nome de Jesus, né? Inclusive, nós começamos a live falando sobre isso, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Então, o nome de Jesus tem poder. Depois, uma outra ferramenta é o sangue de Jesus. Interessante, quem não conhece a devoção ao sangue de Jesus, procure na literatura lá, porque é maravilhoso descobrir e cultivar essa devoção ao sangue de Jesus. Depois, uma outra ferramenta é a devoção a Nossa Senhora, devoção a Maria, né? Ela que pisou a cabeça da serpente, ela que desatou os nós da desobediência, né? Ela pode nos ajudar muitíssimo na nossa luta contra o demônio. Mais um adendo aí sobre... Ô, Júnior, mais um adendo sobre Maria. Aí, gente, nós estamos programando ainda, nós não temos data, logo eu vou falar a data, mas o Júnior vai voltar para dar uma live, para a gente trocar ideias sobre Mariologia, né? Então já fica a dica aí, né, para os católicos, porque eu tenho, com todo respeito, tenho gente que não é católica que me segue, né? Então, para os católicos, a gente vai fazer uma formação sobre Mariologia, beleza? Continua, exatamente. Júnior. E aqui, falando da devoção a Maria, o rosário, né? E, inclusive, uma outra arma mortal aí contra o demônio são os sacramentais, né? Dentre os quais o rosário, a água benta, o óleo bento, enfim. E depois, uma das últimas ferramentas, não menos importantes, são a intercessão dos anjos, né? Os anjos bons que estão junto de Deus e estão aqui ao nosso redor, né? Eu digo sempre que nós temos o nosso anjo da guarda, que é o nosso protetor, ele está constantemente ao nosso lado. Tem os demais anjos aí de Deus que estão ao nosso redor. E daí tem os anjos maus, né? Então se trava uma batalha muito grande. E depois a intercessão dos santos, né? Os santos que foram tentados, foram provados, alguns foram possuídos. Quem melhor do que eles para nos ensinar, nos ajudar nessa batalha? Então, essas são algumas das ferramentas principais aí e das armas mortais que o demônio tem medo, mortal. Sim, e aproveitando só para falar da questão da intercessão dos santos e dos anjos, na live de angiologia a gente falou muito sobre o anjo da guarda, então quem quiser saber um pouco mais, assiste a live, tá no meu canal do YouTube. Sobre a intercessão dos santos, eu tenho uma publicação no meu perfil do Instagram, no qual você já está assistindo, falando sobre a intercessão dos santos, tá? Então, se você que está assistindo, pode ir lá depois que encerrar a live e também ver a publicação que eu fiz sobre a intercessão dos santos. E agora, a gente vai abrir espaço para as perguntas, né? Então, quem tiver dúvida, quem quiser fazer pergunta, pode fazer nesse momento. Enquanto vocês fazem a pergunta aí, eu já quero falar para vocês que a live sobre demonologia, amanhã cedo vai estar no meu canal do YouTube. Então, quem quiser ficar esperto para depois divulgar. Peço encarecidamente que sigam o Júnior. Ele tem muita coisa para nos ensinar, né? Siga o perfil dele, que eu não sei se ele vai começar a evangelizar através do perfil dele, acredito que sim, né? E também, quem não me segue ainda me segue. Peço, por favor, que se inscrevam no meu canal do YouTube para ajudar eu a divulgar cada vez mais a parte de evangelização. E vamos lá, Júnior, primeira pergunta. Como diferenciar infestação diabólica e sugestão diabólica? Então vamos lá, vamos definir antes de tudo o que é uma infestação. Ó, sugestão e infestação, isso aí, beleza. Vamos lá. Isso, infestação. Infestação, como nós falamos, é uma atividade extraordinária do demônio, é uma das ferramentas que ele usa. O que é uma infestação? Infestação são aqueles ataques, né? São aqueles ataques que o demônio direciona a animais e plantas.
E no E lugar, isso né? lugares, locais. E isso provoca fenômenos estranhos e inexplicáveis. E isso pode acontecer, por exemplo, fenômenos estranhos também em casas. Por exemplo, barulho, cheiro, milhares de mosquitos, por exemplo, que tomam parte de uma casa. Por exemplo, numa loja, uma loja que é fracassada nos negócios sem ter um motivo claro. Também objetos, carros, nós que se formam dentro de travesseiro, de boneca, enfim, tudo isso aí são infestação. Por isso que a igreja, desde os primórdios da sua existência, a igreja tinha o hábito de exorcizar também casas e objetos. Hoje, bem menos, né? Nós temos muitos têm o costume de pedir pro padre dar bênção na casa, quando compra um carro novo, um objeto. Isso é muito importante, porque o demônio sabe disso. Ele sabe que a nossa casa foi consagrada para Deus, ele sabe que esse objeto foi consagrado para fazer oração, para fazer coisas boas, desejar coisas boas para os outros, né? Então, isso é infestação. Daí, qual que é a outra palavra? Qual a diferença? Sugestão diabólica. Então, a sugestão é aquilo que nós falamos durante a nossa live, que o demônio ele conhece o nosso passado. Então, ele vai nos sugerir. Só que daí tem o nosso livre-arbítrio, entendeu? Aí a gente pode seguir o menos. Então, existe uma diferença bem grande entre infestação e sugestão. São coisas bem diferentes. Certo. A segunda pergunta. A cruz sagrada, a oração de Santo Antônio, são orações chamadas de pequeno exorcismo. Pode ser feita em uma oração de libertação no momento de rezar pela libertação? Não só pode, como deve. Certo. Não só pode, como deve. A igreja recomenda, né, essa oração de São Bento, não é de Santo Antônio, é de São Bento. É uma oração poderosíssima de exorcismo. Inclusive, quem puder andar com essa medalha, comprar uma medalha que tem essa oração e sempre carregar consigo, depois da bênção do padre, se torna um sacramental. E o demônio sabe muito bem disso. Então, vai ser uma ferramenta para nos manter afastado dele. Então, eu digo que não só somos convidados, mas devemos fazer essa oração todos os dias, desde a hora que a gente levanta. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Afasta-te, Satanás, nunca me ofereças coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Olha que oração belíssima. E, Júnior, eu queria até fazer um adendo aqui, uma observação, que é para as pessoas não caírem no erro de confundir um terço, né, um amuleto, ou a correntinha de São Bento, como um amuleto. Ou seja, se você não tem uma vida de oração, uma vida sacramental, se você não busca, se você não reza com o terço, não existe proteção ali simplesmente no objeto. O objeto ele não pode estar ali como enfeite e você falar assim, eu tenho o terço e ele vai me proteger, mas você não reza o terço. Você não tem uma vida de oração. Você não utiliza dos sacramentos. Você não tem uma vida espiritual, irmão, aquilo ali vai ser só um objeto na tua vida e não vai fazer diferença nenhuma, né? Agora, muitas vezes as pessoas, por exemplo, vão na sacristia, principalmente pessoas que não têm uma vida assim de oração, de igreja, e levam, por exemplo, um objeto, alguma coisa, e pedem para o padre dar a bênção. Aí, esse objeto, no caso, um exemplo, o rosário, né? Para que ele se torne um sacramental, precisa daquilo que você falou. Antes de tudo, nós precisamos do material, então nós estamos levando lá o rosário, aí o padre vai dar a bênção, mas eu tenho que querer. Se eu não querer, esse objeto não vai se tornar um sacramental, vai ficar um amuleto, nada mais, então não vai ter poder nenhum. E o demônio sabe muito bem disso. Então, se eu não tiver fé, se eu não acreditar, se eu não quiser,
esse objeto, esse livro, esse carro, essa casa, não vai se tornar uma ferramenta de combate ao pecado, ao mal, ao demônio. Né? Tem que ter vida de oração, aquilo que você falou. Sim, e aproveitando, teve uma outra pergunta, já que a gente está falando isso, e já emenda. Os objetos religiosos, eles podem também sofrer infestações? Os sacramentais, o que são sacramentais, acredito que não, mas aqueles que não receberam bênção nenhuma, pode sofrer, né? Pode, infestação, aquilo que a gente acabou de falar, infestação. Inclusive, por exemplo, foi dado o exemplo ali da infestação que eu li, de uma empresa, de uma loja que não prospera nos negócios. Não, ele perguntou sobre objetos religiosos. Objeto religioso, sim, pode se tornar, claro, inclusive imagens que não foram abençoadas, podem ser sim, pode estar infestada. E aí pode causar um monte de coisa ruim dentro de uma casa, de um carro, dentro de uma pessoa, de um local. Por isso que é muito importante o padre sempre dar a bênção sobre aquele objeto, né? Isso, e eu querer a benção. E querer a bênção, né? Sim. Vamos ver outra pergunta aqui. Em cima da cama. Baratas atacando à noite em cima da cama, infestação diabólica? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, Às vezes são só baratas ou às vezes pode ser que é. A gente não pode atribuir tudo ao demônio, né? Ele não é culpado por tudo. Muitas vezes somos nós que não cuidamos da limpeza, da casa, do lixo. Às vezes mora num local que está infestado. Nem sempre, eu digo que raríssimas vezes é infestação do demônio. Raríssimas vezes, extraordinariamente. Tem uma pergunta muito boa aqui, Júnior. Tem pessoas que são possuídas e não sabem que foram possuídas. Sim, existe, sim, né? Sim. São demônios incultos, ocultos, alguma coisa assim, né? Que eles não faz nada. Só que a tua vida já começa a dar muita coisa errada e você não sabe que você foi possuído. Sim, exatamente, porque como nós lembramos durante toda a live, o demônio ele se apodera, se aposta do corpo, mas ele não pode fazer nada na alma. Tanto que todos os atos da pessoa são involuntários. A pessoa se machuca. Aqui a pergunta foi, quando uma pessoa é possuída, ela não perceber que foi possuída. Tipo assim, não tem sinal nenhum que ela foi possuída. Existe. Sim, né? Sim, Existe. Claro. Existe sim. Falar sobre signos e consultas tarô. Gente, isso aí a gente falou. Não falou na outra live, não. Eu falei sobre um vídeo sobre o Senhorio de Jesus, tá no meu canal do YouTube também. Então, mas, tudo isso aí... gente, tudo isso aí não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Isso aí se chama ocultismo. É uma baita de uma ferramenta para o demônio entrar na nossa alma, na nossa vida. Tudo isso aí se chama oculto. O demônio adora isso aí. Então, nada de signo, nada de consulta, nada de tarô, leitura das cartas, signo. Nada disso provém de Deus. Eu sempre falo, Júnior, por exemplo, você vai lá, signo é uma coisa inventada pelos homens. E aí, é a mesma coisa de você falar assim, Deus, você é burro, você não sabe de nada, eu vou confiar no signo, porque o signo sabe o que vai acontecer na minha vida. É tipo isso, sabe? Não estou falando isso para a pessoa que perguntou, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Não estou chamando ninguém de nada. Sim. Eu estou dando esse exemplo porque, cara, é só você pensar. Deus é o criador de tudo, Ele é dono de tudo, é Ele que sabe de todas as coisas. E se nem um demônio, se nem um anjo conhece o futuro, muito menos... questão de signo, carta de tarô, nada de... Sim. Gente, o ser humano não consegue, o anjo não consegue, nenhum demônio consegue prever o futuro. Só Deus sabe do futuro, só Deus pode fazer as coisas acontecerem, só Deus pode criar algo do nada, né? E isso, quando você tá atrás de signo, atrás dessas coisas, significa que você não assumiu ainda Jesus como teu único Senhor.
né? Então, isso já é um primeiro passo de conversão. A conversão vem, eu vou assumir Jesus como meu único Senhor, então eu não vou acreditar em signo, eu não vou pegar nada de consulta, carta de tarot, nem nada disso. A primeira coisa, quando eu assumo Jesus como meu Senhor, ele é exclusivamente o meu único Senhor. É ele quem sabe da minha vida, é ele quem é o meu sustento, é ele que faz nova todas as coisas. É isso que nós temos que entender. Exatamente. Eu, Ó, eu até recomendo, tem uma eu até pergunta ali, ó. Sim, pode falar, fala aí. Eu até recomendo depois que vocês vão no meu canal do YouTube e assista Por que Jesus é o teu Senhor. Eu explico o porquê que Jesus é teu Senhor e falo sobre espiritismo, sobre ocultação, sobre signo, eu falo sobre tudo isso, tá? Vai lá, Júnior. Como saber se tenho chamado para ministério de cura e libertação? Todos nós temos o chamado para fazer oração de libertação. Pelo batismo, nós recebemos essa missão de fazer oração de libertação. Todos nós, todo católico, todo cristão, todo batizado, recebe no dia do seu batismo esse poder, né, de fazer oração de libertação. Então, todos temos o chamado. Só que nós temos que cultivar, né, esse chamado, senão ele não se desenvolve. Que mais? Caso não tenha nenhum ministeriado, o que os intercessores podem fazer? Gente, oração de libertação. É isso. Oração de libertação. Não tem muito o que a gente fazer. E como ela pode saber se está possuída para buscar ajuda da igreja, em vez de ajuda terapêutica, por exemplo? Então, aquilo que o padre Gabriel Amorti recomendava. Ele fez mais de 2.000 exorcismos, só que ele nunca começava um exorcismo sem antes a pessoa passar por um psiquiatra e passar por uma avaliação médica. Aí só depois de ter descartado todos os possíveis desvios aí da personalidade, isso, aquilo. Aí se tudo isso foi descartado e está tudo ok, aí sim ele procedia ao exorcismo, senão não. Então é isso que ele recomenda. Sim, e lembrando que o Gabriel falou isso, é muito importante, só que também tem casos que é muito bem escancarado. Então aí não precisa Sim, nem passar pelo psiquiatra, nem por um terapeuta, nem nada. Ele já vai diretamente e faz o atendimento. José Antônio Fortia, ou Forte, eu não sei como é que fala, ele fala Fortea, muito isso. Fortea, Forteia. isso, Ele fala muito disso. Alguns iam para os psiquiatras, tudo, terapia, e outros não, outros já ia direto com ele porque ele já identificava na hora, né? É muito explícito isso. Tem hora que é muito explícito. Quando acontece algo, muita coisas sobrenaturais, não tem sim, como não ser. Mas ele tem um caso que ele conta aqui de um menino que está internado, que os médicos estão acompanhando, e aí ele se aproxima do menino, e aí tem hora que o menino muda, fica com medo, e aí ele começa a falar com o menino em grego, alguma coisa assim, e o sim. menino não entende, ele só fala, só repete isso para mim. Na hora que ele repete, as coisas já começam a mudar dentro da sala. Porque ele estava falando através do menino indiretamente com o demônio que estava lá dentro da sala. Isso é muito. Cara, tipo assim, tem sacerdote que é muito inteligente, usa as jogadas, né? Então, assim, o menino ele estava internado, porque as pessoas acharam que era um problema. E quando viu que não resolvia, que as coisas só estavam piorando, chamou o padre. E aí ele soube identificar com alguns sinais. Então, assim, vai depender de muita situação, não tem como dar uma clareza, uma certeza aqui, ó, isso é você estar possuído, isso não é você não estar possuído. Não tem como dar uma resposta, né? Sim. É discernir, depende do momento. E tem, por exemplo, assim, o demônio ele tem profunda aversão ao sagrado, né? Por exemplo, Uhum. não se coloque na situação de discutir a palavra de Deus com o demônio, porque ele conhece a Sagrada Escritura, né? Então, não adianta você querer discutir Sagrada Escritura com ele, que ele vai te derrotar. Ele tem aversão, por exemplo, à água benta, ele tem aversão a objetos sagrados, ele tem aversão à oração. São alguns sinais, né? Enfim. Tem uma pergunta aqui, ó.
tem ambientes e pessoas que nos causam um mal-estar, uma sensação estranha. O que seria? Existe, por exemplo, quando a pessoa... nós sentimos, né, quando uma pessoa tem uma relação bacana com Deus, essa pessoa a companhia dela é gostosa. Quando uma pessoa, às vezes, está envolvida com coisa errada, com más companhias, ela se torna assim, entendeu? Então, ela cria aversão por si só, né? Mas isso não quer dizer que ela esteja possuída. Ela pode estar infectada. Infectada, não possuída. Isso, Infectada. e isso que a gente tem que entender, nem tudo é o demônio, né? É isso que nós temos que entender. Exatamente. Às vezes você está sentindo esse mal-estar, pode ser também o seu ministério de libertação, Sim, né? Você rezar pela libertação, pela cura daquela pessoa, porque você está sentindo exatamente. isso, então através do discernimento você vai ter isso. Então, gente, às vezes é o teu dom florido aí também. Nem tudo é demônio, nem tudo é Satanás, entende? Então, se você sente um mal-estar, é tudo questão de discernimento e é por isso... Gente, olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. É por isso que é muito importante você estar sempre vigilante e preparado. Se você usa todas as armas que o Júnior falou, se você reza, se você utiliza do sacramento, se você vai à missa, se você é próximo de Jesus, palavra, se você lê muita palavra, você está em comunhão. Quando você está em comunhão, se você tem uma vida de oração, fica muito mais fácil você discernir tudo isso. Você vai saber, por isso que existe o dom do discernimento dos espíritos, né, Júnior? Tem no meu Instagram, no meu perfil, lá nos destaques dos meus stories, eu falo de todos os dons, né, do espírito. E um deles é discernimento dos espíritos. Então, quando você está em momento de oração, sacramento, e você usa isso, né, o discernimento dos espíritos, você consegue ver se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Então, para tudo, gente, esteja sempre em comunhão com Deus, que sempre vai ser muito mais fácil você de discernir aquilo que está acontecendo, se aquilo provém de algo bom ou se aquilo provém de algo ruim, né? Nunca utilize do achismo, mas quando você está em comunhão com Deus, é na certa. Discernimento. Inclusive, tem uma pergunta aqui que a Ana está fazendo. Indica livros para entender melhor sobre essas questões. Bom, o primeiro livro, o melhor de todos, é a Palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura, acima de tudo e de todos. Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica é uma ferramenta excelente. Depois tem a Suma Demoníaca. Suma Demoníaca, do padre José Antônio Fortea. Esse aqui é um manual de demonologia. Eu recomendo todos terem. É que não dá tempo, tá, gente? Tem muito conteúdo aqui que a gente não está trazendo nessa live porque não dá tempo. A gente discutiu, discerniu, falou assim, o que a gente vai levar para eles de primeiro? Tanto que a gente pode fazer uma segunda live depois, se vocês quiserem, para a gente trazer mais coisas. Mas nesse momento não dá para trazer tudo. É muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Sim. Depois tem esse livro que eu falei, O Leão que Ruge ao Longo do Caminho, do Frei Elias Vela. Depois tem esse manual aqui, ó, sobre o ocultismo. É um curso da Escola Mater Ecclesiae, do padre Estevão Bittencourt. Aqui fala muito sobre o ocultismo. Tudo que vocês imaginarem sobre ocultismo tem aqui. Depois tem Padre Gabriele Amorte, Deus é mais belo que o diabo. Esse livro é muito bom. Padre Gabriele Amorte, o testamento espiritual dele. Depois temos esse aqui do Padre Gabriele Amorte também, O Exorcista do Vaticano. O Exorcista explica o mal e suas armadilhas. Depois nós temos Frei Elias Vela de novo, O Diabo e o Exorcismo. Depois nós temos Frei Elias Vela de novo, Aprendendo a Lidar com o Diabo. Esse livro aqui é fantástico. Depois tem esse aqui também do Padre Wagner Baia, Libertos das Forças Ocultas.
Enfim, esses são alguns, mas existem muitos outros ainda, né? E para começar, a gente recomenda fortemente isso aqui, o Sim, mais fácil. É a literatura mais fácil que você vai pegar para entender. Segue nesse aqui que é o mais fácil. Falaram uma coisa interessante ali também, o Júnior, que foi o Matheus, que a gente tem o costume de responsabilizar muito o demônio pelas coisas que acontecem. E a gente deixa de assumir as nossas responsabilidades. Isso é muito verdade. Tá na hora da gente saber assumir as nossas responsas. Para de ficar terceirizando a tua culpa, para de ficar terceirizando sim. muitas coisas. Nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é causa que o demônio faz. A maioria das coisas são tuas escolhas, tá? Porque você, além de tudo, você tem o livre-arbítrio. Se nem Deus atrapalha a tua escolha, o teu livre-arbítrio, muito menos o demônio consegue fazer isso, né? É, exatamente. É isso aí. Deixa eu ver. Bom, gente, eu acho que dá para encerrar por aqui. São muitas perguntas, a gente não vai conseguir trazer todas aqui, senão a gente vai ficar sempre aqui. Eu quero agradecer de verdade pela presença de todos vocês. E eu peço encarecidamente, nos ajudem, né? Segue o meu perfil, segue o perfil do Júnior, se inscreva no meu canal do YouTube, que lá eu também coloco muitas coisas lá, como essa questão do Senhorio de Jesus. Eu falei sobre o pecado lá, eu falei sobre o amor de Deus lá, falei de muita coisa no meu canal. E lá no meu canal também tem a questão da angiologia e uma live também sensacional que eu fiz junto com o Juninho, que foi sobre inferno. Cara, ficou muito bom. Acompanham lá também. Então, me ajude nisso, fazendo favor, para que eu cresça cada vez mais e alcance mais pessoas e que o Júnior também, que está chegando agora nas redes sociais. E, Júnior, de coração, muito, mas muito obrigado mesmo por você ter separado esse tempinho para estar nos Opa, ajudando, nos ajudar nessa formação gostosa, maravilhosa. E vamos marcar uma outra live para falar sobre Mariologia, né? Para a gente trazer também sobre essa questão de Maria para as pessoas. E se a galera pedir muito, a gente faz uma segunda live sobre demonologia, pode ser? perfeito. E se alguém tiver alguma pergunta também, pode me fazer lá pessoalmente que eu respondo, posso mandar material, me coloco à disposição, tá? Sim. Inclusive, eu gostaria de terminar fazendo uma citação da palavra de Deus que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, onde João fala o seguinte: depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Isso aqui fala claramente sobre o demônio. O que o demônio tem? Ele tem 7 cabeças. Isso significa o quê? Que ele é extremamente inteligente. Imagine se nós que temos uma cabeça já podemos ser inteligentes, imagina ele com 7, né? 10 chifres. O chifre significa o quê? O chifre nos animais significa o quê? Tempo de vida, né? Por exemplo, os servos, quanto mais chifre tem, significa que mais calejado ele é. Então o demônio ele tem muita experiência. E depois ele tem 7 coroas. O demônio ele já foi um anjo muito especial para Deus, né? Muito especial que acabou por orgulho sendo expulso. Então ele é tudo isso. A gente tem que conhecer ele, conhecer o nosso adversário, estudar, porque ele é astuto e ele pode nos levar para o inferno. E Deus não quer isso, jamais. Deus nos quer levar para o céu. E para nós irmos para o céu, nós temos que estudar, nós temos que rezar, nós temos que conhecer o nosso adversário, nós temos que lutar contra o nosso adversário e ensinar as pessoas que estão ao nosso redor a lutar também. E eu Isso estou à aí. disposição para lutar e ajudar também. Isso aí. Gente, nós estamos à disposição. Fiquem à vontade para falar comigo, fiquem à vontade para falar com o Júnior, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode vir no meu pessoal ou no pessoal do Júnior. A gente está aberto para vocês, tá? A gente não sabe tudo, mas a gente já tem estudado faz um tempo já muitas coisas para trazer esse tipo de informação. E notícia, tá? Novidades. Sexta-feira que vem a conversa vai ser com Bora Crescer na Fé para falar sobre purgatório, né? Então, se vocês gostam desse assunto também, quer conhecer um pouco mais sobre o purgatório, sexta-feira que vem é sobre purgatório.
E eu peço uma gentileza para vocês. Se o Júnior estamos fazendo bem para vocês, divulga o nosso perfil, Isso. sabe? Leva para mais pessoas o que a gente está fazendo aqui, sabe? Divulga o que a gente está fazendo. Porque se eu estou te ajudando, eu também quero ajudar mais pessoas. Então divulga esse projeto, divulga esse trabalho, porque já coloca na tua agenda, toda sexta-feira às 10 horas da noite eu vou trazer um assunto da igreja, para fazer uma live, para trazer uma formação e alguma coisa, tá bom? Júnior, mais uma vez, Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa aí para a gente finalizar? Eu gostaria de terminar essa nossa live fazendo uma oração. Vamos É lá. uma oração de purificação que serve tanto para nós que conduzimos essa live, mas serve também para aqueles que estão nos acompanhando. Então vamos lá. E cada um diga o seu nome agora. Eu, Júnior César, em nome de Jesus, ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família, do meu trabalho, de meu ministério e dos meus amigos de comunidade, todas as forças espirituais do mal que possam ter nos contaminado, e ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz do Senhor Jesus e os proíbo de voltar, que saiam também agora toda a fúria do inimigo e todo dardo inflamado lançado contra nossos bens materiais, contra nosso organismo físico, contra nossa mente ou nosso espírito. Nesse momento, Senhor Jesus, eu me lavo com o teu sangue preciosíssimo e também lavo nele todas as pessoas que comigo convivem. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção, e que o Divino Espírito Santo renove em cada um de nós sua unção, sua força e seu poder, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, dos seus anjos e santos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Gente, muito obrigado. Tenham uma ótima noite, bom descanso. Que Deus abençoe todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado, viu, Júnior? Valeu, irmão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.